Boa tarde, cidadão, de volta na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E vamos conversar agora com o doutor Rinaldo Reis, Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão, doutor Rinaldo. Boa tarde, Robson. Eu que agradeço o espaço aqui. Prazer tê-lo conosco. Estamos, nesse exato momento, está acontecendo nesse exato momento um processo eleitoral para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, que é o representante da instituição Ministério Público. Isso. Acaba daqui a pouco, às 14 horas. Nós temos urnas em Natal e em Mossoró. Todos os membros ativos, promotores de justiça e procuradores de justiça que estejam em atividade, eles podem votar. O voto é facultativo, mas normalmente há um comparecimento bem elevado. Bem expressivo, né? Nós temos dessa vez 3 chapas concorrendo. São 3 concorrentes, na verdade, né? Não é chapa. Ah, não é chapa, não, exato. É só o procurador. Nós temos 3 concorrentes. Temos 2 promotores de justiça e uma procuradora de justiça concorrendo ao cargo. Existe doutor Rinaldo, existe alguma preferência ou alguma ligação sua com algum dos concorrentes, não? Não, nenhuma, Robson. Na verdade, nós estamos neutros no processo. A gestão está neutra no processo. Qualquer dos candidatos ali, ele não é da indicação do Procurador-Geral de Justiça, mas são 3 candidatos bons, qualquer deles está bem preparado para administrar a instituição. Muito bem. Doutor Rinaldo, e ao longo desse tempo de gestão à frente do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o que é que o senhor poderia destacar como ações que foram desenvolvidas em prol da própria instituição e da população do Rio Grande do Norte? Houve muito, Robson. Foram 4 anos, na verdade, vão ser, né, quando terminar, agora daqui a 2 meses, termina a nossa gestão. Foram 4 anos em que nós imprimimos um ritmo muito forte de mudanças dentro da instituição, todo tipo de mudança. Desde mudança estrutural, na forma como a instituição ela é administrada, na forma como os membros são escolhidos para os cargos, os assessores do Procurador-Geral de Justiça, na forma como os membros atuam no Colégio de Procuradores de Justiça, que é um órgão que cabe decidir determinados assuntos. Nós fizemos diversas mudanças nesse nível, mas também nós fizemos muitas mudanças para dar eficiência à instituição. A instituição ela não é um fim em si mesmo. E a gente precisava, então, a gente já identificava, desde a época em que eu ainda era candidato a Procurador-Geral de Justiça, a gente identificava que a instituição tinha muito o que melhorar na sua prestação de serviço à comunidade. Então nós modernizamos muito através de sistemas modernos de informática que nós adquirimos, outros que nós desenvolvemos dentro da própria instituição, o sistema do processo virtual, por exemplo. Hoje nós já estamos em mais da metade das promotorias de justiça trabalhando nos nossos inquéritos civis praticamente sem papel. Tudo virtualizado, isso facilita muito, isso economiza papel, economiza de tempo, porque o membro ele vai ter acesso a essas informações onde ele tiver, no computador que ele tiver, e nós investimos muito também em conhecimento da nossa própria instituição. Nós temos hoje sistemas que indicam perfeitamente como é que estão os níveis de produtividade, os níveis de eficácia, de eficiência de cada promotoria de justiça, de cada órgão da Procuradoria-Geral de Justiça também. Nós investimos muito realmente assim, na informática, na informatização dos nossos sistemas, para que a gente pudesse ter maior ganho de produtividade e de qualidade. E aí a gente faz o relatório da gente anual, nós fazemos, e a gente vê que assim, a gente conseguiu mais do que dobrar
a maioria dos nossos indicadores. Por exemplo, denúncias oferecidas, ações civis públicas oferecidas em prol da defesa do patrimônio público, na defesa do meio ambiente, na defesa do idoso, da criança. Nós conseguimos, a maioria desses números, nós conseguimos praticamente dobrar. No atendimento ao público, nós investimos também muito em assessoramento para os promotores de justiça. Ao invés de aumentar o número de promotores de justiça para atender a população, nós criamos mais cargos de assessoramento. Então, com o mesmo número de promotores de justiça, a gente tem hoje muito mais capacidade de atendimento. E também nós fizemos, foi algo inédito até em termos de Brasil, Robson, nós diminuímos em 10% a quantidade de membros da instituição, de promotores e de procuradores de justiça. E por que nós fizemos isso? Por que nós aumentamos assessores e diminuímos membros? Porque, de qualquer maneira, os cargos mais caros, os que custam mais caro para a instituição, são os de membros. E a gente estava precisando aumentar a gente estava precisando diminuir, na verdade, os nossos gastos com o pessoal, e nós fizemos isso, então, diminuindo a quantidade de membros. Foi assim, inclusive, que a gente conseguiu sair de um limite que a gente estava de 2,02% da receita corrente líquida, a gente utilizando isso, e só poderíamos utilizar 2% da receita corrente líquida do Estado, chegamos a 1,88%. Agora, no começo do ano, e a partir do próximo mês vamos estar em 1,85. Estamos baixando cada vez mais os nossos gastos com o pessoal. Estamos conversando com o doutor Rinaldo Reis, Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Nesse momento, exato, está acontecendo eleição para o novo procurador ou a nova Procuradora-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. 3 candidatos estão à disposição dos demais promotores e um deles será escolhido para responder pela instituição a partir de junho, não é isso? 19 de junho. 19 de junho, ainda deste ano de 2017. Participe com a gente, manda sua pergunta, sugestão ou comentário através do 999229519, pode ser mensagem de texto ou WhatsApp, e também pode interagir conosco pelo Instagram, @RobsonCidadão. Tem um pessoal até acompanhando agora no Instagram, vou registrar aqui um abraço e agradecer a audiência do Samuel, obrigado Samuel pela audiência, a Adriana, Mara, quem mais? E Single Brasil, é isso, né? Hugo César também ligado com a gente e a Mari Diógenes, obrigado pela audiência de todos vocês aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Doutor Rinaldo, o senhor também integrou e preside também o Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho Nacional do Ministério Público. Conselho, né? Nacional de Procuradores Gerais do Brasil. Do Brasil, né? Nos fala um pouco sobre esse trabalho, doutor Rinaldo. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Brasil, ele é um órgão que foi criado para congregar todos os procuradores gerais do Brasil, inclusive os da União. Por exemplo, o Procurador-Geral da República participa, ele é membro do CNPG, que é a sigla desse órgão que eu presido atualmente. Todos os procuradores gerais de justiça do Brasil inteiro participam. E nós nos reunimos através do CNPG, todos os procuradores gerais se reúnem para discutir os principais problemas, as principais situações que envolvem o Ministério Público como um todo, aquilo que é de interesse da instituição como um todo. No país inteiro, né? Isso, do país inteiro. Então, por exemplo, um determinado processo que esteja lá no Supremo Tribunal Federal e que ele vá repercutir no Ministério Público de todo o Brasil. Então, a gente se reúne através desse órgão, a gente se reúne e a gente vai discutir ali a respeito daquele processo, se devemos ir conversar, por exemplo, com o ministro ou não, se devemos apresentar memoriais, se devemos fazer sustentação oral. Da mesma forma, na Câmara e no Senado, existem sempre diversas proposições legislativas que tramitam lá e que elas podem afetar de alguma forma a instituição Ministério Público ou a nossa atuação, as nossas atribuições. Então a gente tem uma atuação muito forte dentro da Câmara e do Senado,
sempre conversando com deputados federais, com senadores, a respeito, às vezes, digamos, de algum dispositivo que tenha naquela proposta legislativa, que esteja em apreciação lá naquela casa, e que, por acaso, possa afetar os interesses da instituição Ministério Público. Então, o CNPG é isso aí, é um órgão que a gente discute ali todos os problemas do Ministério Público do Brasil como um todo. Acaba articulando, por exemplo, algumas ações como as que aconteceu na época daquelas movimentações que o povo foi às ruas, né, quando queriam, na PEC, eu não lembro o número da PEC. PEC 37, a PEC 37, sim, aquilo ali foi amplamente debatido. Foi amplamente debatido, né? Era uma PEC que ia praticamente acabar com os poderes do Ministério Público de investigação. Ia deixar o Ministério Público muito pequeno, muito pequeno. A gente não teria condições de estar combatendo a corrupção como tem hoje. Por exemplo, a Lava Jato não existiria se tivesse passado a PEC 37, só para você ter uma ideia. Do estrago que isso provocaria, né? Doutor Rinaldo, e certamente isso demanda uma necessidade de uma série de viagens a Brasília, a outros estados também, tanto de sua parte como da parte talvez de sua equipe, eu acredito. E me parece que em virtude disso aconteceu eu li hoje na imprensa, saiu hoje, está circulando a informação de que haveria uma ação civil pública contra o Procurador-Geral de Justiça, contra a sua pessoa, porque teria, digamos assim, feito gastos com objetivo privado, particular, objetivo pessoal, de algo de 850... Não, 82 mil reais. Parece que é esse valor. Eu nem tenho como comprovar que é esse valor. Esse valor é o que... aproximadamente 85 mil reais, que saiu há pouco tempo essa notícia, né? Isso a partir das associações do Ministério Público local e nacional também. O que é que o senhor poderia dizer a respeito? Na verdade, foi o sindicato dos servidores do Ministério Público, num desserviço muito grande aos seus próprios servidores, num desserviço muito grande à instituição, que o sindicato também deveria... Acaba levantando suspeita e manchando o nome da instituição, com certeza. E os sindicalizados trabalham nessa instituição e têm amor por essa instituição. Todos têm. Eu convivo ali e sei bem disso. Mas, assim, numa obra de extrema má-fé, não tem por que dizer diferente, Robson, de extrema má-fé, eles utilizaram aí esse argumento de que essas viagens que eu faço, que eu acabei de relatar aqui, desse órgão, em que eu me reúno com os procuradores gerais de justiça de todo o Brasil para tratar de assuntos institucionais, eles entendem que isso aí deveria ser custeado por mim, porque se trata de uma instituição privada. Veja bem, o CNPG, ele não é, a rigor, uma instituição pública, porque ele é um conselho formado por todos os procuradores gerais do Brasil como um todo, e se ele fosse uma instituição pública, então ele precisaria ter alguém que fosse nomeado, talvez, pelo presidente da República ou algo assim. O CNPG é um órgão em que a gente se reúne. Se não existisse o CNPG, a gente estaria fazendo os mesmos gastos. Nós todos estaríamos fazendo os mesmos gastos, porque nós estaríamos nos reunindo informalmente. O CNPG é apenas para que a gente se reúna formalmente. E cada promotoria de justiça, especificamente, do mesmo modo, deve ter, digamos assim, custeado essas despesas para que os promotores de cada lugar fossem para um determinado local se reunir e discutir esses problemas que são do interesse nacional. Não, veja bem, cabe a cada Procurador-Geral de Justiça defender a sua instituição e, para isso, se utilizar dos recursos públicos mesmo. É uma responsabilidade nossa. É um dever meu estar zelando pelos interesses do Ministério Público do Rio Grande do Norte. E então, quando eu tiver que ir, por exemplo, a Brasília, se eu tiver que ir a Brasília, digamos, para conversar com um ministro do Supremo Tribunal Federal, para tentar ver se há uma maior celeridade na solução de algum processo que seja do interesse da sociedade do Rio Grande do Norte, se eu tiver que ir lá, é claro que eu vou ter que ir sendo custeado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, todos os procuradores gerais, eles têm esses interesses institucionais lá em Brasília. A gente se reúne através desse órgão. Cada instituição de cada estado assume os custos daquele procurador que for, né? Cada Ministério Público assume. Exatamente, porque cada um tem que ser bancado pelo seu próprio estado. Então, eu tenho diversos compromissos, não só em Brasília, mas a grande maioria em Brasília.
eu tenho diversos compromissos que eu vou representando a instituição. Eu sou o representante da instituição por lei. O Procurador-Geral de Justiça é aquele que representa a instituição em toda e qualquer instância. Então, é claro que esses gastos, eles têm que ser por conta da instituição. Mas só para lhe dizer bem rapidamente, Robson, nós estamos hoje no nível mais baixo de utilização de diárias de todos os tempos. Se a gente for analisar, por exemplo, em 2012, nós tínhamos um gasto que, se eu for atualizar hoje, daria mais de R$1 milhão por ano de diárias. Tudo, dentro do Ministério Público todo. Não é o Procurador-Geral de Justiça, claro. Nós terminamos o ano, quando a gente fez um corte drástico, foi em 2015, nós terminamos o ano gastando menos de R$300 mil. Nós cortamos 70%, nós cortamos 70% dos nossos gastos com diárias e com passagens aéreas. Então a gente tem, tudo é assim, não existe nada ali à toa, ninguém vai para um interesse que não seja institucional e que seja realmente algo de importância. Não existe gasto para ir lá para algo que não seja de interesse institucional, que não seja efetivamente importante para a instituição. E só mais uma coisa, Robson, aproveitando o espaço, esse conselho que eu vou, existe também, por exemplo, o conselho que é o dos presidentes de tribunais de justiça, que se reúnem também, se reúnem todo mês. E também em outras ocasiões, não só mensalmente, o conselho de presidentes dos tribunais de contas dos estados, o Conselho de Presidentes dos Procuradores Gerais dos Estados, não o Procurador-Geral de Justiça, aqui eu estou falando de outro, existem os órgãos dos prefeitos também, os prefeitos se reúnem em Brasília quando vão defender lá mais recursos para os municípios. Então isso aí existe, são inúmeros, de maneira que assim, isso que o sindicato fez foi muito mais para tentar criar um constrangimento. Ele já sabe, é algo de extrema má-fé da diretoria do sindicato local, e que fez realmente só para criar um constrangimento, porque eles sabem que é uma ação que não tem qualquer sentido, não tem uma fundamentação jurídica válida, mas muito mais para criar o constrangimento para a instituição. É lamentável que ajam dessa forma. É lamentável. Bom, e olhando um pouquinho para frente, quais serão os desafios do próximo ou da próxima Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, se assim a gente puder colocar? Bom, Robson, nós precisamos continuar crescendo. E o Estado do Rio Grande do Norte, por outro lado, ele não pode ter aumento de gastos hoje mais com as suas instituições de um modo geral. E aí eu não falo só do Ministério Público, não. Então, um grande desafio vai ser continuar crescendo, continuar atuando ainda mais forte o Ministério Público, porque há uma demanda social muito grande ainda por ser atendida, e que é responsabilidade do Ministério Público, mas isso precisa ser feito sem que haja aumento nos gastos. Foi a isso que a gente, inclusive, se propôs, quando nós cortamos 10% das nossas despesas com membros, nós diminuímos em 26 o número de promotores e procuradores de justiça, nós éramos 257, diminuímos em 26, 10% exato. Então, assim, o grande desafio do próximo Procurador-Geral de Justiça será esse, o de dar continuidade a esse crescimento da instituição, a esse crescimento da atuação da instituição, sem aumentar os gastos. Só para você ter uma ideia, Robson, nós tivemos um aumento no nosso orçamento do ano passado para cá, que correspondeu a exatamente 1%. 1% só. Quando a inflação deve ter sido aí algo em torno de 8%, eu nem sei quanto foi a inflação oficial de 2016, confesso, mas deve ter sido aí algo em torno de 8% ou mais. E então a gente já está apertando o cinto. Nós estamos diminuindo as nossas despesas exatamente para que a gente possa se comportar dentro da nossa realidade econômica do Rio Grande do Norte de hoje, que ainda é uma economia que sofre, que continua tendo reduções nas suas receitas, que continua tendo dificuldade o executivo para pagar o seu funcionalismo. Então, o maior desafio eu acho que vai ser esse, continuar crescendo sem que isso implique em querer aumentar as despesas.
né? Acho que esse é o mais importante. Muito bem. Você pode rever essa entrevista logo mais, no final da tarde, acessando o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncarvalho.com. Pode acessar também pelo robsoncidadão.com.br. Dr. Rinaldo Reis, Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Robson, estou sempre à disposição. Acho que, inclusive, que é um dever nosso do Ministério Público estar prestando contas e estar levando informações para a sociedade. Então, em nome do Ministério Público, nosso muito obrigado ao seu programa e a você pessoalmente. Muito obrigado, doutor Rinaldo Reis. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal. Vem aí, os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento